Há uma pergunta que você precisa responder antes de qualquer outra coisa que eu disser hoje. Não é uma pergunta teológica, não é uma pergunta sobre doutrina. É uma pergunta sobre o estado real da sua alma neste momento. O que você ainda está segurando que está impedindo você de ouvir o que Deus já está dizendo? Guarda essa pergunta. Vamos voltar a ela. Existe um tipo de crente que conhece a Bíblia, frequenta a igreja, ora com regularidade e, mesmo assim, vive com a sensação constante de que Deus está em silêncio. Ele lê os salmos sobre a voz de Deus, que parte os cedros e estremece o deserto, e olha para a própria vida como alguém que está do lado de fora de uma janela fechada. A teologia está certa, a prática está em ordem. Mas o coração está vazio e o silêncio parece pesado demais para ser paz. Essa pessoa está presente aqui hoje. Pode ser que você seja essa pessoa. O que a Bíblia ensina, e isso precisa ser dito com todas as letras, é que Deus não parou de falar. O problema, quase sempre, não está na transmissão, está na recepção. Há cargas específicas que a alma humana acumula e que funcionam como paredes de interferência entre o espírito do homem e a voz do Espírito Santo. E o que é devastador nessas cargas é que elas raramente chegam na forma de pecados óbvios. Na maioria das vezes, chegam disfarçadas de virtudes, de comprometimento, de seriedade espiritual, de sabedoria, e é exatamente por isso que são tão perigosas, porque o escolhido as carrega sem saber que é justamente o que ele carrega que o está ensurdecendo. O profeta Abacuque viveu essa experiência de uma maneira que poucos pastores têm coragem de pregar com honestidade. O livro começa com uma acusação, não com louvor, não com adoração, com acusação. Até quando, Senhor, clamarei sem que me ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que salves? Abacuque 1:2. Esse é um homem que não está em rebeldia, está em angústia legítima, está diante de uma Judá corrompida, de um sistema de injustiça que parece ter a bênção do silêncio divino, e ele não entende, ele não finge entender. Ele confronta o céu com a pergunta que a maioria dos crentes tem medo de fazer em voz alta. E a resposta de Deus chega, mas não chega do jeito que Abacuque esperava. Deus diz que vai usar os caldeus, uma nação mais perversa ainda, como instrumento de julgamento. Abacuque não entende essa resposta. Ela aumenta a confusão, não a resolve. E aí acontece algo que é uma das cenas mais silenciosamente poderosas da profecia hebraica. Porei-me em meu posto de guarda e ficarei de sentinela sobre a muralha. Esperarei para ver o que ele me dirá. Abacuque 2:1. Ele para. Ele sobe a muralha. Ele espera. Eu preciso que você ouça o que está sendo ensinado nessa cena antes que avancemos. Abacuque não entende a resposta de Deus, mas ele também não sai correndo para buscar outra resposta em outro lugar. Ele não vai consultar o profeta da cidade vizinha. Ele não elabora uma teologia alternativa para se defender da confusão. Ele sobe ao posto de guarda, que é uma imagem de deliberada exposição, de alguém que se posiciona para ver e ser visto. E ele espera, ativamente. A espera de Abacuque não é passividade, é posicionamento. E aí Deus fala de novo. Escreve a visão e grava-a em tábuas, de modo que possa ser lido apressadamente. Pois a visão ainda é para o tempo determinado, aponta para o fim e não falhará. Mesmo que tarde, espera por ela. Virá e não tardará. Abacuque 2:2-3. Eu quero que você perceba que a segunda revelação de Deus, a que traz a palavra mais famosa de todo o livro, o justo viverá pela sua fé, só chegou depois que Abacuque abandonou alguma coisa. Ele não abandonou a fé. Ele abandonou a pressa de entender. Ele abandonou a exigência de que a resposta tivesse o formato que ele esperava. E foi nesse abandono que a visão desceu. Isso
É o fio que percorre toda esta pregação. Ouvir a Deus não é questão de intensidade espiritual. É questão do que você ainda está carregando. Há 5 pesos específicos que bloqueiam a voz de Deus, não porque ele parou de falar, mas porque a alma ficou surda de dentro para fora. E a Bíblia não chama isso de fraqueza, chama de escolha. Você escolheu segurar essas coisas, e você pode escolher soltá-las. A primeira delas é a agenda própria. Quando falamos de agenda própria, não estamos falando de ambição carnal no sentido óbvio, o crente que quer ficar rico ou famoso às custas do Evangelho. Esse é o caso mais fácil de diagnosticar. Estamos falando de algo muito mais sutil, o crente que já sabe o que quer que Deus diga antes de orar. Ele se aproxima da palavra com uma conclusão formada e usa a oração para obter confirmação divina para o que já decidiu. Ele não busca a vontade de Deus. Ele busca a chancela de Deus. O rei Acabe de Israel nos deu um retrato devastador dessa dinâmica. Em 1 Reis 22, ele quer ir à guerra para recuperar Ramote Gileade e convida Josafá, rei de Judá, para a aliança. Josafá, com mais cuidado espiritual do que Acabe, pede que consultem um profeta do Senhor antes de partir. Acabe, então, reúne 400 profetas, 400, e todos eles dizem a mesma coisa: sobe, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. 1 Reis 22.6, 400 vozes dizendo amém para a guerra. Mas Josafá não está convencido. Algo naquilo soa oco. Ele pergunta: não há ainda algum profeta do Senhor pelo qual possamos consultar? E Acabe responde com a frase que denuncia tudo: há ainda um homem pelo qual poderíamos consultar ao Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisa boa a meu respeito, mas sempre o mal. 1 Reis 22:8. Leia isso de novo. Acabe sabia que Miqueias era profeta do Senhor. Acabe sabia que os 400 eram profetas que lhe diziam o que ele queria ouvir. Acabe fez a distinção correta entre os dois grupos e escolheu ignorar o único que falava a verdade. Essa não é a história de um homem que não ouvia a Deus. É a história de um homem que ouvia muito bem e optou por não ouvir, porque ouvir de verdade exigiria que ele abandonasse o plano que já tinha em mente. E Miqueias fala, primeiro de forma irônica, confirmando a guerra. Acabe sabe que está sendo ironizado e exige a verdade. E então Miqueias desce a visão completa. Israel disperso como ovelhas sem pastor, o rei morto em batalha, o povo voltando cada um para sua casa em paz. A profecia é clara, a condenação é precisa. Acabe manda prender Miqueias, parte para a guerra e morre exatamente como foi profetizado, com uma seta disparada ao acaso que encontra a fresta da armadura. A agenda própria de Acabe era tão forte que ele literalmente preferiu morrer a obedecer. Você não é Acabe, mas talvez você já tenha ido para uma sessão de oração com a resposta pronta. Talvez você já tenha lido um versículo e imediatamente o encaixado na decisão que já tinha tomado, sem se perguntar se o contexto do texto confirmava aquela leitura. Talvez você já tenha pedido conselho a pessoas específicas porque sabia que elas diriam o que você queria ouvir, e evitado outras pessoas porque sabia que elas te desafiariam. Isso é ter 400 profetas à disposição e mandar prender Miqueias. A agenda própria não é necessariamente má em sua origem. Ela nasce de desejos legítimos: família, ministério, trabalho, saúde. Mas quando esses desejos ganham tal peso que se tornam a lente pela qual toda a palavra de Deus é filtrada, eles se transformam em ídolos silenciosos. E ídolos silenciosos não gritam. Eles simplesmente ficam na frente, bloqueando a visão. O abandono da agenda própria não é indiferença. Não é aquela espiritualidade anestesiada que diz tanto faz o que acontecer como se a resignação fosse fé.
O abandono da agenda própria é o ato de segurar os seus desejos com mão aberta diante de Deus e dizer: eu quero isso, Senhor, e você sabe que quero. Mas não tomarei um passo que você não confirme, mesmo que a confirmação destrua o plano. Isso é o que o apóstolo Paulo chama de apresentar o seu corpo como sacrifício vivo em Romanos 12:1. E note que a continuação imediata é para que possais discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O discernimento da vontade de Deus está diretamente atrelado à entrega do corpo. A voz de Deus se abre quando a agenda fecha. A segunda coisa que os escolhidos precisam abandonar é o ruído interior. Existe uma diferença fundamental entre o barulho de fora e o ruído de dentro. O barulho de fora você consegue gerenciar. Desliga o celular, fecha a porta, entra num quarto quieto. O ruído de dentro vai com você para o quarto quieto. Vai para a oração. Vai para o culto. Vai para a leitura da palavra. Ele é a marola constante de ansiedade, planejamento compulsivo, repetição de conversas passadas e antecipação obsessiva de cenários futuros que nunca vão acontecer do jeito que você imagina. E esse ruído, que a maioria das pessoas trata como problema psicológico, é, antes de tudo, um problema espiritual. Porque ele é o som da alma, que não confia que Deus está no controle. Asaf nos dá a entrada para esse diagnóstico. O Salmo 77 começa com uma confissão dura. Clamo a Deus em voz alta, clamo a Deus em voz alta, e Ele me ouvirá. No dia da minha angústia, busco ao Senhor. De noite, minha mão se estende sem cessar. Minha alma recusa ser consolada. Salmo 77, 1, 2. Asaf está orando. Está em busca ativa de Deus, mas a alma dele recusa ser consolada. Ele está acordado à noite, a mão estendida, os pensamentos em espiral. E aí ele formula uma série de perguntas que revelam o mecanismo do ruído interior. Porventura o Senhor nos rejeitará para sempre? Não voltará a ser favorável? Cessou para sempre a sua misericórdia? Acabou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser gracioso? Encerrou na ira as suas misericórdias? Salmo 77, 7, 9. São 6 perguntas em sequência. E perceba, nenhuma delas tem base na realidade presente de Asaf. Nenhuma delas descreve algo que está acontecendo. Elas descrevem o que Asaf teme que possa ser verdade. O ruído interior é sempre assim. Ele não trabalha com fatos, trabalha com possibilidades sombrias, com cenários hipotéticos, com o "e se Deus não aparecer desta vez?" Mas o Salmo não termina ali. Há uma virada no versículo 10, que é um dos mais sutis movimentos de toda a literatura dos Salmos, e disse: "É essa a minha fraqueza, que mudou a destra do Altíssimo." Asaf reconhece, não como resolução imediata, não há resolução fácil aqui, mas como diagnóstico honesto. Ele está chamando o ruído pelo nome correto: fraqueza. E então ele faz algo que a ansiedade odeia. Ele para de olhar para o futuro hipotético e começa a olhar para o passado histórico. Lembrarei as obras do Senhor, lembrarei as tuas maravilhas de outrora. Meditarei em todos os teus atos e falarei das tuas obras. Salmo 77, 11, 12. A cura para o ruído interior não é o silêncio forçado, é a memória teológica. É o ato deliberado de trazer à consciência o que Deus já fez, não como lista de itens de gratidão, mas como argumento real contra o medo. Você não pode ouvir a voz de Deus sobre o amanhã enquanto está paralisado pelo terror do amanhã. E a única coisa que rompe o terror do amanhã é a evidência do ontem. Mas há algo mais profundo ainda aqui. O ruído interior não é apenas ansiedade. É também a voz que o escolhido às vezes confunde com a voz de Deus. Esse é o ponto mais perigoso da segunda barreira. Porque quando a alma está cheia de ruído, ela começa a interpretar esse ruído como revelação. O pensamento compulsivo que retorna
Será que Deus está me dizendo que devo fazer isso? Às vezes, é apenas ansiedade vestida de linguagem espiritual. O medo de perder uma oportunidade se disfarça de urgência profética. A insegurança de um relacionamento se traveste de discernimento espiritual. E o crente age baseado no ruído, chama de voz de Deus e depois fica confuso quando o resultado não corresponde à suposta revelação. O apóstolo Paulo escreve algo em Filipenses 4, 6, 7, que, se lido com atenção, revela uma sequência precisa. Em nada sejais ansiosos, antes em tudo pela oração e pela súplica com ações de graças. Sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Repare na estrutura. Primeiro, não seja ansioso. Segundo, ore com ação de graças, que é a memória teológica de Asaf em forma de oração. Terceiro, a paz de Deus guarda o coração e os pensamentos. A paz não é o resultado final da equação. A paz é o guarda. Ela fica na porta da mente e filtra o que entra. E quando a paz está de guarda, o ruído interior começa a ser identificado pelo que é, ruído, e não confundido com voz divina. Abandonar o ruído interior exige uma prática que vai contra toda a cultura contemporânea. A prática de não resolver todas as perguntas imediatamente. Existe uma tolerância ao não saber que é exigida de qualquer pessoa que queira ouvir a Deus com clareza. Deus fala em profundidade, não em urgência. Ele raramente responde à pressão do cronograma humano. E o crente que exige resolução imediata para cada questão vai continuar confundindo o ruído dos próprios pensamentos com a resposta que está esperando. Soltar o ruído interior é aprender a sentar com a pergunta sem resolvê-la na força da carne, esperando que a voz que vem de fora do próprio pensamento e que tem uma qualidade diferente, uma paz que não é fabricada, se faça ouvir no tempo de Deus. A terceira coisa que precisa ser abandonada é o pecado que você administra. Note o verbo. Não é o pecado que você comete no calor do momento. Não é a queda inesperada, o tropeço que te deixa de joelhos com lágrimas genuínas. Esse pecado, paradoxalmente, às vezes aproxima o crente de Deus com uma intensidade que a vida religiosa sem tropeços nunca produz. Estamos falando do pecado que você administra, o que você conhece pelo nome, conhece pelo padrão, sabe onde mora, e decidiu conviver com ele em vez de eliminá-lo. Você construiu uma rotina espiritual ao redor dele. Você ora antes e pede perdão depois. Você desenvolveu uma teologia da misericórdia divina que funciona especificamente para cobrir aquele ponto. Você não chama mais pelo nome certo. Tem um nome mais suave, mais gerenciável, que soa menos como pecado e mais como área de crescimento. O profeta Isaías abre o 6º capítulo do seu livro com uma das cenas mais aterradoras e gloriosas da Escritura, o ano em que o rei Uzias morreu. Esse detalhe histórico não é ornamental. Uzias governou Judá por 52 anos. Foi um rei que começou bem, que prosperou enquanto buscou a Deus, que fortaleceu o exército e as fronteiras. Mas há um registro sombrio no final do seu reinado, em 2 Crônicas 26. Uzias ficou orgulhoso. Entrou no templo para queimar incenso, função sacerdotal que não lhe pertencia. E quando os sacerdotes o confrontaram, Uzias ficou furioso. E no meio da ira, a lepra irrompeu em sua testa. Ele foi leproso até o dia de sua morte, separado do templo, separado do palácio, separado do convívio público. Um rei que administrou a arrogância por décadas, achando que a prosperidade era prova de aprovação divina, até que o corpo revelou o que o coração escondia. E é no ano em que esse rei morre que Isaías vê o Senhor.
No ano em que morreu o rei Uzias, vi o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado, e as franjas do seu manto enchiam o templo. Isaías 6:1. O trono humano vazia. O trono divino se revela. E a reação de Isaías diante da santidade de Deus não é êxtase, é colapso. Ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:5. Isaías sabia quem era Deus teologicamente. Mas quando a santidade de Deus encheu o espaço, e não como conceito, mas como presença real, tudo o que havia de não resolvido na vida de Isaías foi exposto de uma vez. Lábios impuros, não mãos, não olhos, a boca, o instrumento de profecia, de adoração, de ministério. O lugar onde Isaías servia a Deus estava contaminado. E ele sabia. A expressão ai de mim em hebraico é oili, um grito de funeral, um lamento que se usa quando alguém está diante da morte. Isaías não está apenas com vergonha, ele está diante do fim de si mesmo. E aí acontece o movimento da graça. Um serafim voa até ele com uma brasa do altar, toca nos lábios de Isaías e diz: eis que isto tocou os teus lábios. Foi tirada a tua iniquidade e o teu pecado está expiado. Isaías 6:7. E imediatamente vem a chamada: a quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Repare na sequência. O encontro com a santidade produz o colapso diante do pecado. O colapso diante do pecado abre espaço para a graça purificadora. A purificação da boca habilita a voz profética. Você não pode pregar com lábios impuros. Mais do que isso, você não pode ouvir com ouvidos que vivem ao lado do pecado administrado, porque há uma lei espiritual na Escritura que Isaías está encarnando. A santidade de Deus e o pecado humano não coexistem sem crise. Quando eles se encontram, algo tem que ceder. Ou o pecado é queimado pela brasa do altar, ou o pecado permanece e a presença recua. O escolhido que carrega o pecado administrado não perdeu o acesso à salvação, mas perdeu a clareza da voz. A palavra de Deus chega até ele envolta numa névoa de condenação, não resolvida, que ele não nomeia como condenação, ele chama de dúvida, de distância. De Deus parece distante, mas Deus não está distante. O pecado que está sendo administrado faz o papel de isolante espiritual, amortecendo tudo que vem de cima. A saída não é performance, não é viver com mais disciplina religiosa ao redor do pecado, como se a quantidade de oração pudesse compensar a permanência da iniquidade. A saída é a nomeação, é o que o salmista chama em Salmo 32:5. Confessei-te o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O momento da nomeação é o momento da libertação, não o gerenciamento, a confissão, não o aperfeiçoamento progressivo, o abandono. A brasa do altar não negocia com o pecado, ela consome. A quarta coisa que precisa ser abandonada é as vozes erradas. Todo crente tem um círculo de vozes ao qual recorre quando precisa de orientação. Família, amigos, líderes espirituais. E esse círculo é, em grande parte, saudável, porque Deus usa pessoas para falar. A Escritura está cheia de profetas que falam, de sábios que aconselham, de irmãos que carregam a palavra certa no momento certo. Na multidão de conselheiros há segurança, diz Provérbios 11:14. Mas há uma diferença abissal entre a multidão de conselheiros e a multidão de pessoas que dizem o que você quer ouvir. Há uma figura no primeiro livro dos Reis que é quase sempre ignorada nos círculos homilíticos: o profeta velho de Betel. Você o encontra em 1 Reis 13.
Um homem de Deus vem de Judá por ordem do Senhor para profetizar contra o altar de Jeroboão. Deus lhe dá instruções explícitas: não comer, não beber, não voltar pelo mesmo caminho. O homem de Deus cumpre a missão com fidelidade. Mas na volta, o profeta velho de Betel o alcança e o convida para comer. O homem de Deus recusa. Tem a palavra do Senhor. O profeta velho então diz: também sou profeta como tu, e um anjo me falou por palavra do Senhor, dizendo: traz-o de volta contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. 1 Reis 13:18. E o texto acrescenta, sem nenhum constrangimento, uma linha que congela: mas ele lhe mentiu. O homem de Deus voltou, comeu e bebeu. E enquanto estavam à mesa, a verdadeira palavra do Senhor veio, não de volta para corrigir, mas para condenar. O homem de Deus morreria no caminho. Um leão o mataria antes de chegar em casa. E assim aconteceu. Ele morreu não por desobediência deliberada, não por rebeldia calculada, mas por ter dado ouvidos a uma voz que soou profética, que usou a linguagem certa, que citou um anjo e que era mentira. A cena é perturbadora de uma maneira específica. O profeta velho de Betel não era necessariamente um falso profeta no sentido de inimigo da fé. Ele provavelmente acreditava em Deus. Ele morava em Betel, que era uma cidade de relevância religiosa. Ele conhecia o vocabulário profético, mas ele falou uma palavra que não veio do Senhor, e o homem que a recebeu pagou com a vida. A questão não era a credencial de quem falava, era a origem da palavra. Isso é mais comum do que parece no cotidiano dos escolhidos. Há pessoas no círculo de relacionamentos de todo crente que falam com autoridade espiritual, mas que, na verdade, estão falando a partir de seus próprios medos, expectativas, interesses ou desejos sobre a vida do outro. Uma mãe que aconselha o filho a não ir para o campo missionário porque tem medo de perdê-lo, e enquadra esse medo como palavra do Senhor ou paz no coração. Um líder que direciona um membro para uma função que serve ao ministério dele, não ao chamado daquele membro, e usa a linguagem de revelação para cobrir o utilitarismo. Um amigo que confirma uma decisão errada porque não quer o conflito de ser o Miqueias da situação. E o crente ouve, porque a voz soa com familiaridade, porque a pessoa que fala é alguém em quem confia, porque a palavra resolve a ansiedade mais rapidamente do que o silêncio de Deus. E então ele descobre, lá na frente, que o leão estava esperando no caminho, que a decisão tomada com base naquela voz tinha um custo que não aparecia no momento do conselho. O critério bíblico para filtrar as vozes não é o tamanho do ministério de quem fala, nem a intensidade da convicção com que fala, nem a familiaridade que você tem com essa pessoa. O critério é a palavra escrita. João escreveu em sua primeira carta: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. O teste não é feito na emoção do momento em que a palavra chega. É feito na quietude, quando você abre a Escritura e pergunta: isso é consistente com o caráter de Deus revelado aqui? Isso me direciona para a obediência ou para a conveniência? Isso me custa algo ou apenas me alivia? Abandonar as vozes erradas não é isolar-se, não é construir uma vida sem conselho, é aprender a distinguir entre a voz que amplia o que Deus já falou em silêncio e a voz que substitui o silêncio de Deus com o barulho humano. O escolhido que não faz essa distinção vai ouvir muito e discernir pouco. E ouvir muito sem discernir é, na prática, a mesma coisa que a surdez. A quinta coisa que os escolhidos precisam abandonar é a pressa. A pressa é a mais aceita de todas as 5 barreiras, porque é a única que tem justificativas respeitáveis. Você está ocupado porque tem responsabilidades reais. Você tem filhos, trabalho, ministério, compromissos financeiros que não se resolvem sozinhos.
A agenda está cheia porque a vida é cheia. E ninguém vai te condenar pela pressa. Na verdade, em certos ambientes evangélicos, a pressa é tratada como sinal de diligência, de comprometimento, de alguém que está levando a vida a sério. O cristão ocupado é o cristão responsável. Só que o cristão responsável, que não tem tempo de parar, está construindo uma vida espiritualmente analfabeta, porque a voz de Deus não vem em formatos que competem com o seu calendário. O profeta Elias nos dá a cena. 1 Reis 19. Elias acabou de viver o episódio mais espetacular de toda a profecia do norte de Israel. O confronto no Carmelo, o fogo que desceu, a chuva que voltou depois de 3 anos de seca, o pico absoluto do ministério. E imediatamente depois, no versículo seguinte, Jezabel manda uma mensagem dizendo que ele morrerá em 24 horas. E Elias foge, com medo, exausto, sem querer mais nem viver. Ele se senta debaixo de um zimbro e pede a morte. Já basta, Senhor, tira a minha alma. 1 Reis 19:4. O que Deus faz é perturbadoramente simples. Nenhum sermão, nenhuma repreensão. Um anjo toca Elias e lhe dá comida e água, isso 2 vezes. O Deus do fogo do Carmelo, o Deus que respondeu com raios, o Deus que abriu o céu com chuva, esse mesmo Deus aparece com pão e um jarro de água e diz: levanta e come, porque o caminho é longo demais para ti. 1 Reis 19:7. Antes de falar qualquer palavra de instrução, Deus restaura o corpo, porque Elias não estava em condição de ouvir nada. Elias caminha 40 dias até o Horebe, o monte de Deus. Entra numa caverna. E aí a palavra do Senhor chega e faz a pergunta: que fazes aqui, Elias? 1 Reis 19:9. E Elias responde com o lamento de quem está completamente esgotado, convicto de que está sozinho, de que é o último que sobrou, de que tudo estava perdido. E Deus não debate com ele. Deus diz: sai e fica no monte diante do Senhor. No Reis 19:11, então vem o vento, um vento tão forte que parte as rochas. Mas o Senhor não estava no vento. Depois o terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19:12. Em hebraico, Kol Demama Daka. Literalmente, a voz do silêncio fino, o som de um sussurro quieto. Alguns tradutores dizem o som de um silêncio suave, como se o silêncio em si tivesse voz. Isso não é poesia acidental, isso é teologia encarnada. O Deus que Elias precisava ouvir não estava nos fenômenos espetaculares, estava no que vem depois de tudo isso cessar. E para ouvir o que vem depois de tudo isso cessar, você precisa ter parado. Você precisa ter suportado o vento, o terremoto, o fogo e ter ficado. Não corrido. Não interpretado cada fenômeno como a resposta definitiva. Ficado até que o silêncio falasse. A pressa faz exatamente o oposto. A pressa vai embora com o vento, porque o vento é barulhento e parece poderoso e se move rápido. E o crente que está em pressa crônica vai ouvir muitos ventos e muitos tremores de terra e muito fogo. Muita coisa que se move rápido, que soa alto, que parece urgente e definitivo, e vai perder o sussurro quieto repetidamente. Não porque Deus parou de sussurrar, mas porque ele nunca ficou tempo suficiente para ouvir depois que o fogo passou. Há uma distinção fina que precisa ser feita aqui, porque senão essa mensagem vira justificativa para uma espiritualidade inerte. Há 2 tipos de espera. A espera do crente que está posicionado, como Abacuque na muralha, como Elias na entrada da caverna, e a espera do crente que está apenas adiando. A pressa é o extremo de um polo. Outro extremo é a procrastinação espiritual, que se chama de aguardar a Deus, mas que na verdade é medo de agir quando ele já falou. Os 2 extremos ensurdecem.
Um pelo excesso de movimento, o outro pelo excesso de inércia. A espera que Deus convoca é ativa. É o Elias que caminha 40 dias até o Horebe. Ele está se movendo, mas em direção ao encontro, não em fuga do problema. É o Abacuque que sobe ao posto de guarda e permanece. Ele está parado, mas de olhos abertos, com expectativa real de resposta. A espera bíblica tem olhos, tem postura, tem atenção de quem sabe que algo vai acontecer e se recusa a se mover antes que aconteça. Você está em pressa crônica se a sua oração é sempre curta, porque a agenda está sempre cheia. Se você lê a Bíblia com o olho no relógio. Se você toma decisões importantes em dias de alta adrenalina, sem dar à questão o tempo de descanso que ela merece. Se você chama de paz o alívio que vem da decisão tomada, qualquer decisão, apenas para encerrar a tensão da incerteza. Isso não é paz que excede o entendimento. É o descanso do exausto que parou de lutar, não do obediente que recebeu confirmação. Chegamos ao momento mais delicado desta pregação, não ao mais dramático, ao mais delicado. Porque agora precisamos falar da diferença entre o abandono genuíno e a performance do abandono. E essa distinção precisa ser dita com precisão cirúrgica, porque os escolhidos que chegam a este ponto sem ela podem fazer exatamente o que este roteiro inteiro está tentando desfazer: transformar o abandono numa nova agenda religiosa. A performance do abandono é quando o crente aprende o vocabulário do esvaziamento. Estou me esvaziando, estou soltando, estou rendendo. E começa a usar esse vocabulário como nova forma de controle espiritual. Ele larga a agenda própria visivelmente, mas mantém o controle pela postura de quem largou. Ele para de fazer ruído, mas começa a performar o silêncio. Ele confessa o pecado com a mesma regularidade mecânica com que o administrava. Ele filtra as vozes, mas usa o filtro para confirmar o que já decidiu. Ele para de correr, mas usa a pausa para justificar a inação que o medo produz. O fariseu, que Jesus descreve em Lucas 18, é o retrato desse mecanismo. Ele vai ao templo, ele ora, e a oração dele é verdadeira, factualmente verdadeira. Ele realmente jejuava 2 vezes por semana, ele realmente dava o dízimo de tudo o que possuía. Mas o problema não está no conteúdo da oração, está no pressuposto que a sustenta. Deus, eu te agradeço que não sou como os outros homens. Lucas 18:11. Ele foi ao templo para confirmar ao céu o que já sabia sobre si mesmo. Ele não estava ouvindo, estava apresentando. E o publicano ao lado, que não tinha vocabulário religioso, que não tinha historial de práticas espirituais para citar, que só sabia bater no próprio peito e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Esse desceu justificado. Lucas 18:14. A exposição ao templo e a prática religiosa do fariseu não resultaram em audiência divina, porque o fariseu não foi ao templo para ouvir. Foi para ser ouvido. O abandono genuíno tem uma qualidade que o distingue da performance. Ele custa. Não custa apenas no sentido emocional. Custa objetivamente. Abandonar a agenda própria significa que você vai tomar decisões que algumas pessoas ao seu redor não vão entender. Abandonar o ruído interior significa que você vai sentar com a angústia sem resolvê-la na força do pensamento. Abandonar o pecado administrado significa que você vai ter conversas difíceis com pessoas que talvez estejam dentro do seu padrão de pecado. Abandonar as vozes erradas significa que você vai decepcionar pessoas que esperavam que você confirmasse o que elas disseram. Abandonar a pressa significa que você vai parecer lento, indeciso, espiritualmente inerte para pessoas que tomam decisões rápidas e chamam isso de fé. O abandono genuíno é identificável porque produz estranheza social. O crente que genuinamente abandona essas 5 coisas vai parecer diferente.
não diferente no sentido carismático de quem vive em estado de efusão espiritual, diferente no sentido de quem está movendo-se por um ritmo que não é o ritmo ao redor. Mais devagar nas decisões, mais silencioso nos ambientes barulhentos, mais disposto a dizer ainda não ouvi Deus sobre isso do que a dar uma resposta que não foi ouvida. O apóstolo João, escrevendo para as igrejas no contexto da perseguição imperial, usa uma imagem que vale 1000 páginas de teologia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 7 e seguintes. 7 vezes para as 7 igrejas, o mesmo chamado. Ter ouvidos é uma coisa, ouvir é outra. O chamado pressupõe que há pessoas com ouvidos que não estão ouvindo. Não por surdez biológica, por acúmulo, por agenda, por ruído, por pecado administrado, por vozes erradas, por pressa. O Espírito está falando. A questão é o que você fez com os seus ouvidos. Chegamos ao lugar mais prático desta pregação. E o prático aqui não é uma lista de hábitos espirituais. É uma pergunta que você precisa responder enquanto ainda está sob esta palavra. Das 5 coisas que examinamos, a agenda própria, o ruído interior, o pecado administrado, as vozes erradas, a pressa, qual é a que mais imediatamente se aplicou a você? Não a que mais incomodou de forma geral, a que tocou em algo específico, a que gerou uma imagem concreta da sua própria vida, uma situação, uma decisão pendente, uma conversa que você evita, um hábito que você administra, um ciclo de pressa que você chama de responsabilidade. Porque esta pregação não foi feita para ser aplicada genericamente. Ela foi feita para nomear algo particular na vida de uma pessoa particular. E quando uma palavra bíblica nomeia algo particular, ela está fazendo o que Hebreus 4:12 diz que a palavra faz, penetrando até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse versículo não é sobre exegese, é sobre cirurgia. A palavra não apenas informa, ela separa, ela divide. Ela revela o que estava escondido atrás das camadas de vocabulário espiritual, de hábitos religiosos, de aparência de ordem. E o que é revelado pela cirurgia precisa ser tratado, não gerenciado. Tratado. Se a sua barreira é a agenda própria, hoje, nesta semana, você precisa sentar diante de Deus com a decisão específica que você já sabe que tomou sem ouvir Ele. E reabrir esse processo. Não apenas pedir perdão pela decisão passada, reabrir. Às vezes Deus permite que decisões tomadas sem Ele continuem com consequências reais, mas Ele sempre oferece o caminho de dentro da consequência para dentro da obediência. Comece por nomear a decisão tomada a partir da agenda própria. Se a sua barreira é o ruído interior, o que você precisa não é de mais oração intensa sobre o que está te ansiando, é do oposto. Você precisa de uma sessão de silêncio real diante de Deus, onde você deliberadamente não resolve nada, não articula nada, não processa nada em voz alta. Você apenas se coloca diante de Deus e aguarda. Isso vai ser desconfortável nos primeiros minutos. O ruído vai aumentar antes de diminuir, porque a ansiedade resiste ao silêncio. Mas a paz que guarda o coração só entra quando você abre a porta para ela, e a porta é a cessação do ruído que você mesmo fabrica. Se a sua barreira é o pecado administrado, não daqui a alguns dias, hoje. A nomeação precisa acontecer hoje, não necessariamente em público, mas diante de Deus, com a especificidade de quem usa o nome real, não o eufemismo. Isso é inveja, Senhor, não é ciúme espiritual. Isso é luxúria, não é fraqueza com pornografia. Isso é mentira, não é omissão estratégica. O nome importa porque o nome é onde a confissão tem poder.
Um pecado sem nome é um pecado sem confissão. E um pecado sem confissão é um pecado administrado. Se a sua barreira são as vozes erradas, você precisa fazer uma revisão honesta do círculo de conselho que você usa para decisões espirituais. Não para eliminar pessoas da sua vida, mas para identificar quem fala a você a partir da palavra com disposição de te custar algo, e quem fala a você a partir do relacionamento com disposição de te poupar. As duas vozes têm valor, mas apenas a primeira tem peso profético. Se a sua barreira é a pressa, você precisa fazer o que Elias fez antes de chegar ao Horebe: comer, dormir, caminhar, deixar o corpo sair da adrenalina. Não porque Deus não fala para pessoas cansadas, ele falou para Elias debaixo do zimbro, mas porque o que Deus disse a Elias debaixo do zimbro foi: levanta e come, porque o caminho é longo demais para ti. Às vezes, a primeira palavra de Deus para o crente em pressa não é revelação profética, é descanso pastoral. É instrução para que o corpo pare de ser obstáculo para o Espírito. O Espírito de Deus está se movendo neste momento, não no futuro de um culto mais adequado, não na vigília que você vai fazer quando tiver mais tempo, não na retiro espiritual que você está planejando para o mês que vem. Agora. A voz que você está procurando não está mais distante do que o seu próprio coração, e o seu próprio coração não está mais longe do que a disposição de soltar o que você está segurando. O que você ainda está segurando que está impedindo você de ouvir o que Deus já está dizendo? Essa foi a pergunta com que começamos. E agora ela tem resposta. Você sabe o que é. Você sabia antes mesmo de eu terminar de perguntar, porque a palavra foi cortando camada por camada ao longo desta pregação e chegou onde sempre vai chegar quando é honestamente exposta. No ponto específico onde você ainda não abriu mão. Abra agora, não amanhã, não quando a situação mudar. Agora, com o coração ainda quente sob esta palavra, abra a mão. Porque do outro lado do abandono não está o vazio, está a voz. E a voz que você vai ouvir depois de soltar o que estava segurando vai ser mais clara, mais firme, mais reconhecível do que qualquer coisa que você ouviu nos dias em que tentou ouvir enquanto ainda segurava. Bem-aventurado o povo que sabe o que é o clamor festivo, que anda, ó Senhor, à luz do teu rosto. Salmo 89:15. Andar à luz do rosto de Deus não é um estado espiritual reservado para os mais avançados. É a herança de quem ouve. E ouvir de verdade, com clareza, com reconhecimento da voz do Pai, começa com o abandono do que impede. Solte, ouça, ande. Há um homem na Escritura cujo nome aparece poucas vezes, mas cuja história encapsula tudo o que esta pregação tentou dizer. Seu nome é Bartimeu, Marcos 10, 46, 52. Ele estava sentado à beira do caminho, cego, mendigando, quando ouviu que Jesus de Nazaré passava. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão mandou que ele se calasse. A multidão, não os inimigos de Jesus, não os fariseus. A multidão que estava seguindo Jesus. As mesmas pessoas que caminhavam ao redor do Filho de Deus mandaram um homem desesperado se calar. E ele gritou mais alto. Jesus parou e disse: chamai-o. Marcos 10, 49. E aí acontece um detalhe que Marco registra com a precisão de uma testemunha ocular. Um detalhe que os pregadores costumam passar. E ele, atirando fora o seu manto, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Marcos 10, 50. Ele atirou fora o manto. O manto do mendigo não era apenas roupa, era licença oficial. Era a identificação que permitia que ele mendigasse legalmente. Sem o manto, ele não poderia mais exercer a única forma de sobrevivência que conhecia. Ao atirar o manto fora, Bartimeu estava declarando que não voltaria mais para aquele lugar. Ele não ia guardar o manto como plano B, caso Jesus não conseguisse ajudá-lo.
Ele abandonou o instrumento da vida antiga antes de receber a cura. Ele deixou para trás o que o sustentava na cegueira antes de ter certeza de que seria curado da cegueira. Isso é fé. Não a fé como convicção intelectual de que Deus existe. A fé como abandono do que sustenta a vida atual na direção daquele que pode dar vida nova. Bartimeu não tinha garantias. Tinha o grito e o abandono. E o grito foi ouvido. Jesus parou. E o abandono foi o que permitiu que ele chegasse até a presença de Cristo com as mãos livres, sem o manto de mendigo, pronto para receber o que Jesus fosse dar. Jesus pergunta: "Que queres que te faça?" Marcos 10, 51. Para um cego que estava mendigando à beira do caminho, a pergunta parecia óbvia. Mas Jesus perguntou, porque Jesus não supõe, ele não enche as mãos de quem ainda está fechado. Ele pergunta, e a pergunta exige que o pedido seja nomeado, articulado, dirigido. E Bartimeu diz: "Rabone, que eu recobre a vista." E Jesus diz: "Vai, a tua fé te salvou." E imediatamente ele viu e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Note a sequência final. Ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele não ficou onde estava para experimentar a cura. Ele entrou no caminho. A visão restaurada não era o destino, era o habilitador do caminho. O que Deus abre em você quando você abandona o que estava segurando não é um estado final de chegada espiritual. É a capacidade de seguir com clareza o que você antes seguia às cegas. Toda esta pregação esteve falando sobre 5 coisas a abandonar, mas debaixo das 5 há uma única raiz, a mesma que sustentava o manto de Bartimeu. É o apego ao instrumento da sobrevivência na cegueira. É a agenda que você desenvolveu para viver sem ouvir com clareza. É o sistema que construiu para funcionar na névoa. Cada uma das 5 coisas, agenda própria, ruído interior, pecado administrado, vozes erradas, pressa, é uma camada do manto. E cada camada tem uma função. Ela te permite continuar funcionando enquanto você ainda não enxerga. O problema é que o manto também te impede de correr. E quando Jesus para e chama o seu nome, quando a voz de Deus se torna audível no meio do barulho da multidão, você precisa estar disposto a jogar fora o que te sustentava na cegueira. Não gradualmente, de uma vez, com o salto de Bartimeu, que é o salto de quem decidiu que não volta mais. Eu não sei o que é o manto que você está segurando hoje, mas você sabe. E a pergunta com que abrimos esta pregação é a mesma com que a fechamos, porque ela não foi respondida lá atrás. Ela foi apontada lá atrás para ser respondida aqui, agora, no final, com tudo o que a palavra trouxe entre uma extremidade e outra. O que você ainda está segurando, que está impedindo você de ouvir o que Deus já está dizendo? Bartimeu jogou fora o manto. Elias parou na entrada da caverna. Isaías disse: "Ai de mim", e recebeu a brasa. Abacuque subiu a muralha e ficou. O homem de Judá, que não devia ter comido, que nos ensina pela tragédia mais do que os outros ensinam pelo triunfo, ele nos mostra que a voz errada na hora errada tem consequências reais. E o homem de Deus, que você é chamado a ser, no silêncio deste momento, com tudo que esta palavra apontou dentro de você, está diante da mesma escolha que todos eles enfrentaram. Você pode guardar o manto, ou você pode jogar fora, levantar de um salto e ir. Bem-aventurado aquele que escuta, que vigia as minhas portas dia a dia, que guarda os umbrais das minhas entradas, porque quem me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Provérbios 8, 34, 35. A porta está aberta. A voz está falando. O que você vai fazer com o manto?